Hello CTI student, how are you? Teacher Bruno. Here, welcome to another CTI Grammar. E na aula de hoje eu vou te ensinar como usar in, on, at em expressões de tempo em inglês. Are you ready? So, let's get started. Alright, so já estamos aqui na minha tela. Prepositions of time, preposições de tempo, at, in, on, at. Eu vou usar esse site aqui como base, o englishexercises.org, porque ele já traz uma tabelinha aqui explicando mais ou menos as regrinhas, tá bom? Alright, então quando usamos in com meses, temporadas, estações, anos, séculos e períodos longos. Então, basicamente, de mês para cima, períodos mais longos que mês, a gente sempre vai usar in. Exemplos: in October, em outubro; in winter, no inverno; in summer, ou in the summer, no verão. E note que quando a gente fala de estação, a gente pode falar in, e a estação, por exemplo, in winter, ou in the summer. A gente pode usar o the ou não. In 1969, então em 1969. Note que quando a gente fala de anos, quando a gente tem duas dezenas, né? A gente fala em pares, 19 e 69, 1969. Aqui seria no século de 1800, né? Então seria in the 1800s. É assim que se lê, in the 1800s. In this century, nesse século. In the Jurassic period, no período Jurássico. In the future, e assim por diante. Ok? Preposição at. A gente usa a preposição at para falar basicamente de hora, de um período específico, de um tempo preciso. Então, às 6 horas, at 6 o'clock, 6 horas em ponto. Às 10h45 da manhã, at 10:45 a.m. Ao meio-dia, no meio-dia, at noon. Na hora do almoço, at lunchtime. Na hora de dormir, na hora da cama, at bedtime. No amanhecer, at dawn. Essa aqui é uma exceção. À noite, at night. E no momento, at the moment. Então note que, com exceção aqui de at night, a gente sempre está falando de um momento preciso no espaço, uma hora, né? A gente pode marcar até um minuto. Já a preposição on, a gente usa com dias e datas, né? Mas eu normalmente falo só dias, porque uma data basicamente é um dia, correto? Na segunda, on Monday. Nos domingos, on Sundays. No dia 23 de outubro, on October 23rd. No dia 3 de janeiro, on January 3rd, 2001. No Halloween, Halloween não é um dia 31 de outubro, October 31st, então on Halloween. No Dia das Mães, também um dia, né? O segundo domingo de maio, on Mother's Day. No seu aniversário é um dia, é uma data, on your birthday. Na véspera de Ano Novo, December 31st, então on New Year's Eve. Contudo, however, a gente também tem alguns usos particulares de in, on, at. E nesses casos é melhor a gente decorar mesmo. Por exemplo, os períodos do dia a gente usa in, de manhã, in the morning. Nas manhãs, in the mornings. À tarde, de tarde, in the afternoon. De noite, in the evening. A única exceção é à noite, que a gente fala at night, que seria depois das 8 horas, 9 horas da noite. E expressões que a gente usa o at, como eu falei, à noite a gente fala at night. No final de semana a gente pode falar at the weekend, isso seria mais inglês britânico. No inglês americano a gente pode falar on the weekend, sem problema. Quando a gente fala, por exemplo, Natal, Páscoa, quando a gente não está falando do dia do Natal, December 25th, quando a gente não está falando do dia 25 de dezembro, a gente fala at Christmas, porque a gente está falando da data no geral, os dias antes e o dia depois. Mesma coisa para Páscoa. Então, na Páscoa, at Easter; no Natal, at Christmas. Mas se eu fosse falar no dia do Natal, aí seria on Christmas Day. No dia da Páscoa, no domingo de Páscoa, on Easter Sunday, ok? Ao mesmo tempo, at the same time, que também é específico. E quando a gente está falando do
do dia, né? Embora aqui seja na segunda de manhã, a gente está falando do dia. Então fica on Monday morning, on Sunday mornings, nos domingos de manhã, nas manhãs de domingo, on Tuesday afternoons, que seria nas tardes de terça, e on Friday evenings, nas noites de sexta. Então, quando a gente fala do dia e o período do dia, o mais importante, o mais forte é o dia, então a gente usa on. E é importante também lembrar que a gente não usa in, on, at, certo? Quando temos as expressões last, next, every and this. Por exemplo, no último domingo ou domingo passado, last Sunday. Ok? No último domingo, domingo passado. Na última sexta, last Friday. Ok? Então a gente não usa nenhuma preposição aqui. Mesma coisa seria na próxima sexta. Next Friday. No próximo domingo. Next Sunday. Todo domingo. Every Sunday. Neste domingo. This Sunday. Ok? Então com essas expressões, last, next, every e this, a gente não usa nenhuma preposição. Aqui a gente tem um exemplo. Gloria went to Paris last April. A Glória foi para Paris no último abril, no abril passado. Note que a gente não fala in the last, in next, nada disso. Ok? Então, dada a devida introdução a in, on, at, em expressões de tempo, vamos fazer alguns exercícios, shall we? Alright. Mary vestiu uma fantasia de bruxa no Halloween. Então, vamos lá. Mary wore a witch costume. Wore é o passado de wear, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. I wear a t-shirt. I wear a t-shirt. Eu visto uma camiseta. Se fosse eu vestir uma camiseta, seria I wore a t-shirt. Ok? Witch é bruxa. She's a witch. Ok? Witch. E costume. Costume é fantasia. A witch costume seria uma fantasia de bruxa. Ok, então ela vestiu uma fantasia de bruxa no Halloween. Halloween é um dia, então eu falo on Halloween. Mary wore a witch costume on Halloween. Eu tenho aulas de inglês nas terças. Terças é um dia, então eu falo on Tuesdays. I have English classes on Tuesdays. Meu pai vem para casa na hora do almoço. Na hora do almoço é uma hora, então eu uso at, um período específico. Alright, so my dad comes home at lunchtime. Next, as crianças gostam de ir para o parque de manhã. De manhã, os períodos do dia, com exceção de à noite, a gente usa in. Então vai ser in the morning. The children like to go to the park in the morning. O aniversário do Henry, é em novembro. Com meses a gente usa in. Ok? Então, Henry's birthday is in November. Mas se fosse no dia 15 de novembro, aí eu já estaria falando do dia, da data, correto? E nesse caso eu não usaria in, eu usaria on. Henry's birthday is on November 15th. Ok, não pegou Henry, pegou Harry's, mas tá bom. On November 15th. Muitas pessoas vão fazer compra, go shopping, ir fazer compra, no período natalino, no período do Natal. Quando a gente fala do período do Natal, a gente não está falando do dia do Natal, a gente usa at. So lots of people go shopping at Christmas time. Justin Bieber nasceu no dia 1º de março de 1994. A gente está falando de uma datas, a gente usa on. Justin Bieber was born on March 1st, 1994. As folhas viram ou ficam vermelhas, douradas e marrons no outono.
Outono é uma estação. Estações a gente usa in. In autumn. Leaves turn red, golden, brown in autumn. Autumn is another way to say fall. Leaves turn red, gold, and brown in fall. Ok? Então as folhas se tornam vermelhas, douradas e marrons no outono. Fall, mesma coisa que autumn. My friends like to go to the movies. Meus amigos gostam de ir ao cinema, to the movies, cinema, nos sábados. Nos sábados, sábados é um dia, então dia a gente usa on. My friends like to go to the movies on Saturdays. The Pilgrims, os peregrinos, chegaram na América em 1620. Ano a gente usa in. The Pilgrims arrived in America in 1620. Minha irmã gosta de assistir TV de noite, né? Sempre quando for evening vai ser in. Então, in the evening. My sister likes to watch TV in the evening. A mamãe sempre lê histórias na hora de dormir, at bedtime. My mom always reads the stories, bedtime, time, hora. Então, a gente usa at bedtime. Eu gosto de assistir o desfile no dia da independência. Dia da independência. Dia, on. Então, I like to watch the parade, desfile, on Independence Day. Os hippies protestaram contra a guerra na década de 60. Né? Quando a gente quer falar na década de alguma coisa, a gente coloca o ano com um S no final. Né? E a pronúncia eu já vou mostrar. Na década de 60, década é acima de mês, então a gente usa in. Hippies protested against the war in the 1960s. In the 1960s, na década de 60. Nós terminamos a maratona ao mesmo tempo, at the same time. We finished the marathon at the same time. All right, number 1 completed. Let's do number 2. Vamos fazer no número 2 aqui. Let's see what we have to do. Agora a gente, ao invés de selecionar, a gente vai escrever, certo? Então, Bob gosta de jogar futebol à tarde. Períodos do dia, in. Bob likes to play football in the afternoon. Flores desabrocham, florescem na primavera. Estação a gente usa in. Então, flowers bloom in the spring. Americans eat turkey. Os americanos comem peru no dia de ação de graças. No dia de ação de graças. On Thanksgiving Day. As estrelas brilham à noite. Quando é à noite, a gente fala at night. É a exceção do período do dia. In the morning, in the afternoon, in the evening, at night. So the stars shine at night. A família Smith, é assim que a gente fala a família, a gente coloca o sobrenome no plural, por isso que fala The Simpsons, seria a família Simpson. Então a família Smith sempre viaja no verão. No verão, in the summer, na estação. As crianças se divertem, have fun é se divertir, no Halloween. Halloween é um dia, on Halloween. Kids have fun on Halloween. O shopping fecha à meia-noite. Meia-noite é um horário, certo? Então a gente usa at. The mall closes at midnight. Número 8. Meus vizinhos vão para a igreja nos domingos. Domingos, dias, então. My neighbors go to church on Sundays. Ok. Esse exercício complementar é meio bobinho, mas eu vou fazer ele rapidinho aqui com vocês. Ó. Boo se refere ao quê? A Halloween, a fantasia. Então aqui vai ser number 6, Halloween. Aqui a gente tem soccer, o futebol, number 1. Aqui a gente tem a noite, estrelas. Né? As estrelas brilham à noite. Então, number 4. Here we have a church. Number 8. Flowers. Number 2. Mall. Number 7. Here we have turkey. Thanksgiving. Number 3.
And here we have a car, people traveling. So here, the Smiths always travel in the summer, number 5. Ok. And last but not least, e por último, mas não menos importante, escreva at, in, on ou deixe em branco. Leave it blank significa deixe em branco, se nós não usarmos uma preposição. Alright, vamos lá então. Meus vizinhos foram para a Austrália no último julho, em julho passado, né? Quando a gente tem last, a gente não usa nenhuma preposição. Então a gente vai deixar em branco. Last July. My cousins went to Australia last July. Number 2. Eu gosto de comer panquecas de manhã, in the morning. Papai não está em casa no momento, nesta hora, neste momento, at the moment. Dad is not home at the moment. Mamutes viveram... Isso aqui tá errado, deveria ser ice, né? Ice Age, na Era do Gelo. Então, os mamutes viveram na Era do Gelo. Era, é muito acima de mês, né? Tudo que é acima de mês a gente usa in. Então, mammoths lived in the Ice Age, not Ace Age. Minha família se junta, get together, se juntar, né? Na hora do jantar, at dinner time. So my family gets together at dinner time. Meu irmão vem para casa todo Natal. Quando tem every, last, this, etc., eu não uso nenhuma preposição. Então, tá tudo certinho aqui, deixa em branco. Leave it blank. Eu levo meu cachorro para uma caminhada, ou eu levo meu cachorro para caminhar. De manhã, períodos do dia, com exceção de at night, a gente usa in. In the morning. Alright, let's check. So we got everything right. Nós acertamos tudo. A gente tem mais 2 sets aqui de exercícios, vamos fazê-los rapidinho aqui, mas é a mesma coisa, a mesma lógica, beleza? E agora nesse site aqui, Easy English. Let's go. Nós levantamos de manhã. We get up in the morning. Aqui eu nem vou explicar mais porque já ficou bem óbvio, né? Nós vamos para a cama à noite, né? We go to bed at night. É sempre quente no verão. It's always hot in summer or in the summer. O filme começa às 2 da tarde. The movie starts at 2 in the afternoon. Autumn ou fall, né? O outono começa em setembro. Autumn begins in September. Eles foram casados ou eles se casaram. They got married, they were married em 1990. They got married, they were married in 1990. É um ano, né? Joe chegou depois de mim. Aqui tem 2 preposições a mais, né? O for a gente usa por duração, mas a mesma coisa no português. Por 10 anos, por 2 meses, etc. E o since é o desde, que indica quando começou. Desde abril. Começou em abril e continua até agora. Então, Joe chegou depois de mim. Joe arrived after me. Esse aqui é um tempo verbal que a gente não trabalhou ainda, ou talvez você já tenha visto, mas enfim, não é importante pra gente. Não tem chovido nem um pouco por 2 semanas. Então, não tem chovido nem um pouco por 2 semanas. Quando a gente fala de duração, é for. It has not rained at all for 2 weeks. O café da manhã é servido às 7 em ponto. Então, breakfast is served at 7 o'clock. Kevin e Joe têm estado na mesma sala, na mesma classe, desde a primeira série. É o que faz sentido aqui. Então, Kevin and Joe have been in the same class since... quando começou? Na primeira série. Since first grade. Alright, let's check. Alright. All of them right. We got all of them right. E agora o último exercício no English-Hilfen, que é um site alemão, por isso que English está escrito de uma maneira diferente aqui, exótica. É a mesma coisa, né? É aqui bem curtinho. E vamos usar esse exercício para revisar, ok? Meses a gente usa in September. Horas, momentos, períodos de tempo precisos,
bem específicos, a gente usa at. At 12 o'clock, né? Seria ao meio-dia. Estações, a gente usa in, né? No inverno, in winter, ou in the winter. Next, Easter Monday. Na verdade, é domingo de Páscoa, né? Então deveria ser Easter Sunday. Mas enfim, sempre que a gente fala de um dia, a gente usa on. Então, on Easter Monday or on Easter Sunday e assim por diante. No dia 4 de julho, né, de 1776, que seria o Independence Day dos Estados Unidos. Se é um dia, uma data, a gente usa on. On 4th July 1766. No Natal, eu tô falando no geral do Natal, né? A gente também tem isso no português. O que você vai fazer no Natal? Não é no dia do Natal, é naquele período. Se a gente está falando do período geral ali do Natal, a gente usa at Christmas. Mas se fosse do dia do Natal, seria on Christmas Day, ok? Na terça é um dia. Dias a gente usa on. No final de semana, aqui há controvérsias. Se for inglês britânico, é preferível at the weekend. Mas se for inglês americano, eles preferem usar on the weekend. Ou seja, se você usar um ou outro, você vai estar correto da mesma forma. No meu aniversário é uma data, é um dia, então on my birthday. E sempre que eu falar no final de alguma coisa, eu vou usar at, tá? Porque é um local específico no tempo ou no espaço. Então, no fim da semana, eu vou usar at the end of the week. No final de semana, pode ser at the weekend or on the weekend. Agora, se eu falar no fim da semana, aí é at the end of the week. Got it? Okay, so you answered 10 tasks out of 10 correctly. That is 100%. So we got 100% of the questions right. And that's it. Espero ter tornado mais claro para você o uso de in, on, at em expressões de tempo. Claro que haverão exceções e as exceções você memoriza individualmente. O segredo do inglês é você memorizar a frase. Se você ficar pensando em regras enquanto fala, você vai travar. É por isso que você trava, porque você está pensando demais. Ok? Então, consuma bastante inglês, ouça bastante inglês, leia bastante inglês, que essas frases, elas simplesmente vão sair automaticamente. Isso que é a fluência, porque flui como um rio, sem nenhum esforço. Ok? I'll see you next time. Bye for now.